comunidade judaica aqui em São Paulo vem nos prestigiar nessa tarde. Vamos dar uma salva de palmas mais forte, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Shalom. Estou aqui com a consulessa Cecília, minha esposa, e líderes que representam a comunidade judaica do Brasil. Está a senhora Zélia Zolzberger, presidenta da Brit de São Paulo. Vamos receber ela com uma salva de palmas, pessoal. Seja muito bem-vinda na Marcha para Jesus. O senhor Sergio Napchan, diretor da Federação de todas as comunidades judaicas do Brasil. Amém. Vamos recebê-los também com uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo na Marcha para Jesus. É a primeira vez que temos aqui na Marcha de Jesus representante da comunidade judaica aqui no Brasil. É uma maneira de mostrar a gratidão da comunidade judaica para o povo evangélico e o povo brasileiro por esse apoio. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado, Brian, Jaime, né, e algumas pessoas que eu conheço, até alguns metodistas aqui que estão aqui à frente, que são meus amigos, que vieram aqui também. Muito obrigado. Eu tenho aqui no pendrive 4 telas de PowerPoint, né, para anunciar algumas ideias que eu gostaria de compartilhar. E depois tem 3 laudas que eu sistematizei aqui para não me perder no horário, tá bom? Vou começar aqui, ou projetar ali, ok? Pode ir, filho. Tá bom. Tem uma reportagem que no meio foi do dia 26 de agosto de 2019, foi publicada uma reportagem que dizia assim: o uso indevido dos símbolos judaicos. Eu não conheço a imprensa judaica, mas tem um jornal chamado Nosso Jornal, né? E a repórter chama-se Denise, né? Wasserman. Ela publicou isso, e isso em agosto do ano passado. E estava escrito assim: o uso indevido dos símbolos judaicos. E eu peguei essa, assim, só como ponto de partida, dentro do meu pendrive, é o arquivo mais recente que eu colei hoje. Tá bom. Então, esse título dessa reportagem, que eu digo, chama O Uso Indevido dos Símbolos Judaicos, eu queria acrescentar assim:
o uso indevido dos símbolos judaicos, eu acrescentaria, por setores evangélicos, não é? Por quê? Porque construímos aqui o que ela falava é o uso indevido, segundo essa reportagem, dos símbolos judaicos. Eu vou mostrar aqui uma foto do Jair Bolsonaro, né? E uma bandeira de Israel tremulando no palco da Marcha para Jesus. Isso de 2019, que foi no primeiro semestre de 2019. Esse artigo foi em agosto, né? Então a pessoa coloca a foto do Jair Bolsonaro, aquela bandeira de Israel em cima, e faz uma reportagem, né? Então a categoria dela lá, da reportagem, é Israel em Foco, né? E aí, uso indevido dos símbolos judaicos no governo Bolsonaro. Esse é o subtítulo da matéria. Então, o meu tema, que eu combinei com o Brian, é aquele lá, são reações e comentários ao título de uma reportagem, que tem como esse título aí, ó, o uso indevido dos símbolos judaicos. Acrescentaria ao título, por setores evangélicos. Eu sou essa pastora aí, sou teólogo, mestre. Então, isso daí é só esse uso indevido dos símbolos judaicos, e eu acrescentaria por setores evangélicos por minha conta, foi publicado no ano passado. A categoria é essa, Israel em Foco. E a foto que foi colocada foi esta. É um ponto de partida. Então, do ponto de vista, eu sou um teólogo, né? Sou assistente social, mas eu fiz mestrado em ciência da religião. Minha reflexão maior é em teologia. Então, do ponto de vista teológico e da comunicação aplicada à religião, que no caso das igrejas do campo evangélico, é que eu consigo falar, né? Denominado aqui, esse campo evangélico chamado neopentecostal, pressupõe que tem um pentecostal antigo e um novo, só dois, mas na verdade, na história do movimento protestante brasileiro, nesse segmento chamado pentecostal, já esse nome neopentecostal é uma gíria aplicada a uma linguagem jornalística, né? Então eu faço um esforço aqui e peço desculpa, porque meu amigo é jornalista, e a linguagem aqui é muito de símbolo, é uma área que eu fico devendo, né? De cara assim. Por exemplo, o termo neopentecostal, no meio acadêmico e no meio teológico, pode ser chamado também pentecostalismo de terceira geração, certo? Tem alguém aí que pode me ajudar, o Anivaldo Padilha está aí, né, que também conhece bem esse assunto. Depois na conversa a gente vai se esclarecendo, até se desmentindo, tá, Anivaldo? Por favor. Então, isso é importante de dizer que o pentecostalismo brasileiro, no início do século XX, é o pentecostalismo clássico, de primeira onda, vamos dizer assim, de primeira geração. Na década de 50 e 60, surge o pentecostalismo assim denominado de segunda geração, tá? É somente 40 anos para cá, mais ou menos, que vem a surgir o que se chama terceira onda do pentecostalismo, que aí se batizou de neopentecostalismo, tá? Mas na verdade é bom a gente esclarecer isso, né? Porque aquele pentecostalismo de segunda geração, ele não pode ser caracterizado como esse recente, é só isso. Então, por que a ênfase? Nós vamos falar aqui dessa terceira onda do pentecostalismo, chamada, entre aspas, neopentecostal. Ele tem uma ênfase, do ponto de vista doutrinário das ideias teológicas aqui, que é a ênfase na teofania, toma a linguagem teológica, da tradição bíblica, tradição monárquica de Jerusalém, na prática
das igrejas neopentecostais de hoje, tá? Então é só para situar aqui. Então, do ponto de vista teológico e da comunicação aplicada à religião, no caso, a essas igrejas do campo evangélico, aqui de terceira geração, neopentecostal, eu faço uma pergunta para a gente fazer o debate. Por que? Essa é uma pergunta que a gente também está investigando, né? Por que a ênfase nesta teofania da tradição monárquica de Jerusalém, que se deriva da Bíblia, tá? Do estudo da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, e o Primeiro Testamento, inclusive, essa ênfase, monarquia de Jerusalém, na prática das igrejas evangélicas ou neopentecostais de hoje, né? Pode-se concluir, em tese, aqui eu já estou anunciando a minha conclusão, não é? Tomando como única referência bíblica, aliás, é uma referência capaz de referendar as teologias que a jornalista aqui já conhece, chamada da prosperidade, da guerra espiritual, batalha espiritual. Para referenciar essa chamada batalha, guerra espiritual, entrecruzada com a mediação do capitalismo globalizado e a lógica de mercado, essa teologia, não é, que sustenta essa visão da ênfase na teofania, não é? Defende o quê? Aqui que eu entro no meu assunto. Há uma ressignificação, eu estou dizendo da liturgia e daquilo que é a mensagem, da simbologia de signos, tá? Da teofania monárquica do Antigo Testamento, da Bíblia. Essa teofania, não é, associada a rei Davi, aos reis de Israel, ela sempre teve, certo? Mas ela tinha um significado. Agora há uma ressignificação, e isso aparece de 2010, mas já no século 21, e é moderno isso, é novo isso. Ressignificação de signos, dessa teofania monárquica, que surge na última década, como extensão, ou mesmo como expressão cultural do capitalismo em versão religiosa. Então, vamos fixar, é uma coisa que eu acho empolada, acadêmica, mas eu não tive outro jeito de abordar essa questão, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, e voltar aqui. Olha, a vitoriosa campanha eleitoral, não é, de 2018, a bandeira de Israel se tornou constante nos eventos em que o presidente Jair Bolsonaro, que aliás se batizou no Rio de Jordão, né, pelo pastor Everaldo do Rio de Janeiro, levou e batizou ele lá, né? Depois da posse, não é, 2019, Israel ganhou status inédito. Aqui eu estou entrando na política, né? Aliado prioritário do Brasil. Por exemplo, a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém teve um debate político importante, e setores representativos da comunidade judaica manifestaram muito desconforto com aquela associação entre os símbolos judaicos e determinados setores dos evangélicos, especialmente esse setor que eu já disse aqui. Então, essa é uma coisa que eu acho que introduz o assunto do Braille. Outra preocupação é explicar que o uso dos símbolos judaicos, a aproximação cada vez maior, não é, com Israel, demandas como a transferência da embaixada para Jerusalém, que eu citei agora, são pauta dos evangélicos e não da comunidade judaica como um todo. Está claro, ainda que parte da comunidade judaica apoie esta mudança, me parece que é isso, depois vocês me corrijam.
Trata-se de uma visão distorcida de Israel, que mistura religião e política. É muito difícil essa aproximação entre religião e política. Nós conversávamos agora no café, como entre cultura e religião, entre cultura e política, essas aproximações e essas misturas, ela ganha áreas de ilegalidade do ponto de vista científico, do ponto de vista, olha, de um debate, né? Agora, atenção, essas distinções, elas correm o risco de ser meramente acadêmicas, não é? E o povo realmente, mas é uma preocupação explicar que o uso dos símbolos judaicos, essa aproximação aí, não é? Traz uma visão distorcida de Israel, e esse é um motivo de incômodo para muitas pessoas, inclusive é incômodo para o Brian, que conversou comigo, que me convidou. Agradeço, Brian, o teu convite, não é? E uma leitura superficial, por exemplo, eu aprendi aqui que o uso da bandeira de Israel, né, assim, uma leitura superficial daquele país, daquele povo, leva a acreditar que existe uma identificação total, assim, entre a agenda evangélica desse setor aí e do Estado de Israel. Não pode haver, então na agenda de costumes, Israel, isso foi o Brian que me disse, que é até um país bastante progressista, etc., tem uma política de respeito a minorias, enfim. Michael Schlesinger é um rabino que eu respeito muito, amigo. Eu já celebrei muitas vezes encontro religioso com ele, que é o rabino da Congregação Israelita Paulista. Ele me disse uma vez que Israel, não conheço, tem uma política de respeito muito grande, inclusive para a comunidade LGBT. Eu fiquei assim, pasmo, né? Eu disse, verdade. Ele disse, não, tem até um ministro, à época, isso em 2018, que ele disse, assumidamente homossexual, tem liberdade de escolha sobre o aborto. Então não é a mesma agenda. Não é, né? Então é uma confusão. Tem, portanto, o uso de símbolos judaicos pelos setores neopentecostal, pentecostais de terceira onda de geração, tem raízes, atenção, aqui vai, esse uso de símbolos tem raízes sim, profundas até na doutrina cristã, mas ganhou ênfase nessas igrejas neopentecostais aqui do Brasil nos últimos anos, mais visivelmente a partir, por exemplo, quando veio a inauguração do Templo de Salomão, 2014, pela Igreja Universal, quando o bispo Edir Macedo surgiu lá usando quipá, talite, aquela barba longa, então aí se viu que realmente há esse uso. Então, um pouco desse desenvolvimento no meio evangélico aqui, eu utilizei uma jornalista que é metodista, da minha tradição, que é metodista, chamada Magali Nascimento Cunha. Essa moça, ela escreveu um texto chamado A Interseção, mídia religiosa e mercado. E ela que escreveu sobre a ressignificação de signos bíblicos pelos evangelhos. Ela é muito detalhada, muito responsável academicamente. Então ela fala falando para os evangélicos. Se na próxima etapa vocês mandarem um teólogo judeu, Schlesinger, quem quiser, Leone, vários amigos judeus, sentar com a gente e ter um público assim evangélico aqui, para continuar esse diálogo. Eu achava importante que surgisse essa proposta daqui, porque daí ela poderia falar desse fenômeno que tem marcado a prática das igrejas evangélicas no Brasil, e a aplicação desses signos do Antigo Testamento bíblico. Por exemplo, não só na decoração dos templos, mas ela pode falar, melhor do que eu,
do uso nas canções, na cultura gospel, nas canções gospel. Se usa muito ultimamente aquela trono, Senhor dos Exércitos, Santo do Santo, menção de imagens assim, não é? E também ela pode falar da nomeação. No meio evangélico tem um negócio de levita. Aquela pessoa encarregada da liderança musical na igreja evangélica chama levita. Isso é novo para mim. Chama levita. Quer dizer, é o uso de imagens, não é? Em canções. O uso, por exemplo, de instrumento de som judaico, aquele, como é que chama? Shofar. É assim que chama? Então, Shofar. Ou a decoração de altares com a estrela de Davi, aqueles candelabros, né? A menorá, né? O destaque ao rei Davi. Não é? Tem uma música que diz: eu pulo como o rei Davi, eu bato como o rei Davi. Acho que eu mato como o rei Davi. Ela é assim, tem músicas assim que se repetem. Então, o rei Davi como modelo, até fotos, promessas. Então, são personagens do Antigo Testamento, como por exemplo Gaditas, né? É um fenômeno, tá? Em ascensão. Então, quem tem um olhar atento sobre isso, pode apontar esse desenvolvimento, e pessoas que estudam bem essa relação entre mídia religiosa e a ideologia do mercado, que vai ditar como que cresce. Como é que eu faço o meu empreendimento religioso realmente, se tornar, não é? É uma questão do mercado. Então, há estudos que apontam para a significação desses signos bíblicos entre os evangelhos, né? Então, é dos anos 2000 que passaram a ser enfatizado nas igrejas evangélicas brasileiras uma espécie de ressignificação, de retomada do Antigo Testamento bíblico. Alguns já, boa parte deles, em canções, em pregações, liturgia. Então, uma ênfase muito forte, programa de TV, não é? Enfim, esse fenômeno, não é, que ocorre no meio, né, no final da primeira década dos anos 2000, não é, como um movimento de apropriação de símbolos, imagens, expressões, signos referentes ao Antigo Testamento bíblico, e agora signos referentes ao contexto judaico moderno, né? Tanto antigo como moderno, por igrejas, grupos e lideranças cristãs. Estes signos, eles são selecionados e eles são retirados do contexto e ressignificados e aplicado na prática das igrejas evangélicas, igrejas dos mais distintos que eu já falei aqui, ramo da igreja daqui em diante. Gente, eu vou parando por aqui agora, pensar juntos, e aí é o diálogo teológico, interreligioso, não é, ou ecumênico, ou macroecumênico. Essa questão da mídia e do mercado e a motivação desse processo. No que influencia o mercado e a mídia no desenvolvimento e incremento da igreja, desenvolvimento da igreja, esse uso abusivo, exagerado dos símbolos do Antigo Testamento, eles têm uma razão, e eu vou aqui justificar aquela tese lá inicial que eu falei para vocês. Por quê que ele está ressignificando, exagerando e abusando daquelas imagens do trono, do rei? Por quê? A linguagem, voltando aqui para a linguagem jornalística, o uso de símbolos judaicos pelos neopentecostais tem raízes na doutrina cristã, né? Mas ganhou, o bispo Edir Macedo, por exemplo, surge com aquela figura, essa crença leva ao surgimento do que nós falamos de uma espécie de sionismo cristão, não é? Nada contra o sionismo, né? Só pode ser o sionista. Mas aqui, um sionismo
eu vou usar a linguagem aqui, o meu ponto de partida é de dizer de direita ou de extrema direita, no qual setores evangélicos ou neopentecostais assimilam símbolos judaicos motivados pela crença de que aqueles, ó, atenção, aqui tem um símbolo do milenarismo, do dispensacionalismo, não dá tempo de falar tudo agora. Mas o Marco Feliciano, por exemplo, ele fala o seguinte: aqueles que amam Israel receberão em troca a prosperidade. Estou citando aqui literalmente o Marco Feliciano, que é um pastor, deputado do PSC aqui por São Paulo. Ele diz assim: nós sempre pregamos isso, a volta de Jesus é o maior evento da vida de um cristão, porque significa a sua redenção. Os evangélicos eram, até pouco tempo atrás, segregados da sociedade. Nosso pensamento não era divulgado por fora das nossas fronteiras sociais. Fronteira dele, ele disse, né? Ele disse o deputado. Então, eu queria somente aqui abrir, precisa discutir sim. Nós vamos continuar o debate. Na próxima etapa, eu acho que deve ser um público de maioria evangélica, não é isso? Porque tanto para o desenvolvimento e crescimento da religião, quanto para a paz e a construção da boa política, eu acho, Brian, é necessário esse debate. E nós vamos continuar a discussão, o diálogo ecumênico, ou então interreligioso, sobre esse exagero, esse alinhamento desses símbolos, do uso desses símbolos. Um exemplo do impacto político é esse sionismo cristão no Brasil, que pode ser visto aí como a gente demonstrou. Último, agora é o último mesmo, prometo. Então, do ponto de vista teológico, a postura e da comunicação aplicada, que eu acho adequado para a igreja, que eu falaria isso com os meus colegas, é perguntar: por que a ênfase na teofania da tradição monárquica de Jerusalém na prática das igrejas hoje? Por quê? Então, pelo menos em tese, pelo que eu li da Magali, do Clemir de Andrade, viu também conversando, é o seguinte: você toma como única referência bíblica capaz de referendar a teologia da batalha espiritual, não é? E essa teologia que defende, para encerrar, uma postura intimista de relacionamento com Deus, que constrói um Deus, aqui é teologia, né? Um Deus, é um Deus que espera ser adorado, nada mais. Não tem aqui o Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, está lá chorando, lágrima de sangue. Vocês não... Aí pegou os discípulos dele dormindo no Getsemane, e Jesus faz um apelo: mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Não é possível. Eu acho que ele chorou, eu acho que Jesus, eu acho, né? Não estou dizendo, eu acho que Jesus chorou lágrima de sangue, porque não haveria ninguém que continuasse o projeto dele, a proposta dele. Os caras estavam dormindo. Eu acho que é por isso que ele derramou lágrima de sangue, quando achou os caras dormindo, sem vontade de continuar a testemunhar a martiria que ele propunha. Então, o único serviço que o rei espera, que é um Deus assim dos seus súditos, equivale a um divino, a uma teologia de um Deus que precisa ser compreendido como soberano, vencedor, dominador. A estima do súdito é elevada ao ponto, veja bem, o súdito, ele não é um vassalo, não. Então as músicas do neopentecostais, ela fala: eu sou herdeiro, eu sou um príncipe, aquele que tem acesso à sala do trono, tem direito à herança da realeza. Para alcançar esse status, pessoal, somente tocando no altar, recebendo os favores do rei, entrando no santo do santo. Isso é muito cantado na música gospel. Então, essa seleção própria da teologia judaica sacerdotal, não é? Me parece que os filhos, os verdadeiros adoradores,
ele ressignifica a figura do levita. E no momento em que a lógica do capitalismo globalizado, baseada na possessão material, na seleção, na competição, aí prevalece como base da organização social da igreja a necessidade de ressignificar os signos da teofania monárquica do Antigo Testamento, né? Então, essa ressignificação, teologicamente, ela é uma extensão, ou mesmo uma expressão cultural desse capitalismo, que eu acho que esse capitalismo neopentecostal de terceira onda é a versão neoliberal do capitalismo. É isso. Obrigado. Bom, vocês desculpem aí, tomou uns 5 minutos da discussão. Você toma meu tempo? Tá bom. 15 minutos com 5 de tolerância do cara. É isso? É. São 15h39. Tá. Bom, então é o seguinte. O pastor já fez um apanhado geral, né, dessa situação que a gente está discutindo, está enfrentando. Eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo, né? O Brasil, ele se tornou um dos países do mundo em que essa teologia neopentecostal é mais acelerada. Então, esse livro aqui da Andrea Dipp, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder, ela traz aqui esses dados interessantes aqui para a gente analisar, para ver como que está essa situação. Aqui, ó. No censo demográfico do país realizado pelo IBGE em 2010, houve um aumento de 61,45% em 10 anos. Em 2000, cerca de 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicos, 15,4% da população. Em 2010, o número passou a 42,3 milhões, 22,2% dos brasileiros. Já no fim de 2016, quer dizer, logo agora, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, 29% dos brasileiros, quer dizer, 3 em cada 10 pessoas com mais de 16 anos, se declaravam evangélicos. Então, esse é um quadro de mudança, de transformação, né? Até os anos 80, 90, quando o pastor fala aqui da terceira onda, o importante notar é que esse crescimento, ele se dá principalmente no plano do neopentecostal. É onde a igreja está crescendo de forma acelerada, inclusive pegando adeptos das outras vertentes religiosas, metodistas, presbiterianos, e por aí vai. Então, essa transformação, as pessoas escolherem um credo ou outro, ou escolherem uma simbologia, seja ela judaica, seja ela cristã e tal, isso não vem ao caso. Ninguém tem que se preocupar com isso. Isso é uma coisa de fórum íntimo de cada um, e a maioria das pessoas escolherem ir por um caminho ou por outro, né? Eu, apesar do adiantado da hora, não vou resistir em contar uma história engraçada. Eu perdi o computador lá em Israel no trem e fui para lá, para o setor de achados e perdidos, né? Desesperado porque tinha perdido o computador. Você vê aí as fotos, está lá, a reportagem que eu tinha feito, tudo lá. E o cara me mandou lá para Modi'in, uma cidade lá no sul de Israel. Aí eu fui, chegou lá,
não estava o computador. Depois eu voltei para o centro, a estação central de Tel Aviv, e aí eu já estava ficando tenso cada vez mais. Aí eu liguei para a Helena, que estava aqui no Brasil. A Helena é minha esposa, ela está aqui no plenário. Aí eu disse para ela assim: olha, está acontecendo isso, eu estou tenso aqui. Aí ela disse: eu vou acender uma vela para o Frei Galvão. Ela é devota do Frei Galvão. Aí eu disse: acende. Aí eu falei para o meu primo que está lá em Israel, comecei a contar essa história para ver o que ele podia me ajudar, e expliquei para ele que a Helena estava acendendo a vela para o Frei Galvão, né? Aí ele disse: não vai adiantar, porque você está na religião errada, ela é de outra religião, vai acender a vela para você, não vai dar certo. Aí ele contou a história do filme lá do Roman Polanski, do vampiro judeu. O vampiro judeu foi atacar uma casa de um pessoal lá, e eles vieram com a cruz. O vampiro começou a rir. O cara perguntou: por que está rindo? Disse: não, eu sou judeu, a cruz não vai fazer efeito nenhum. Então quer dizer, esse negócio do símbolo, da religião, não teria nenhum problema se ele não viesse agregado a uma certa manipulação, né? Então, o problema que a gente e que o pastor muito bem aqui observou, é de que essa simbologia, ela é utilizada ela tem um efeito de manipulação, né? Então, qual é a questão? Tem várias questões que estão aí colocadas, né? Qual é a questão central? Essa que já foi dita aqui, mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa se eu conseguir, viu, pastor? Tá. Então, é a tal da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela cresce junto com o crescimento do neoliberalismo, né? E também com a falência do modelo socialista. Quer dizer, o modelo socialista nos anos 80, ele já vinha capengando, já tinha passado por uma série de processos de revisão e de distorção, né? E aí, quando ele acaba, ele dá espaço para aquela questão de que é o mercado, é o capitalismo, não tem alternativa e tal, e começa a crescer essa nova teoria do neoliberalismo. E ela começa também a ser aplicada na política institucional, nos governos. A gente sabe que o Allende foi assassinado, e com ele mais uma multidão de jovens lutadores e progressistas e tal, para poder aplicar a teoria dos Chicago Boys, aquele pessoal que da escola de Chicago, que dizia o seguinte, e depois a gente ouviu isso por aqui: é o Estado mínimo, é o Estado saindo da intervenção na vida social das pessoas e assumindo o quê? O mercado, né? Agora, essa questão aí era uma falácia. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso a dinheiro, a recurso, a condição, elas ficam afastadas da menor condição de convivência, de sobrevivência, né? Então, nas periferias, né? Quando o Estado se afasta, né, já não tinha grande coisa, aí acesso a lazer, a cultura, isso aí vai desaparecendo e ficando cada vez mais afastado da vida, da realidade das pessoas. Então, essa situação gerou um vácuo, né, de que o Estado desapareceu, e além do Estado desaparecer, também com isso, quer dizer, a industrialização nacional desapareceu, o número de desempregados começou a crescer, e aí a pessoa uma mulher que trabalhava numa fábrica, ela vai ser manicure. O cara que trabalhava numa rede de lojas, ele vai ser um taxista do Uber, ou seja, uma atomização da vida social, né? Então, aquilo ali criou um vácuo que foi aproveitado exatamente por essa corrente chamada neopentecostal, que é, na verdade, a aplicação do neoliberalismo na religião, ou seja, deu um caráter de sacralidade a uma coisa que não tinha nada de sacro, ou seja,
a vida das pessoas. E agora não, agora você não precisa mais, o adepto, o crente da religião, dessa religião, ele não precisa reivindicar nada do Estado. O Estado desapareceu. Aí você vai reivindicar tratamento de saúde, você vai reivindicar lazer, vai reivindicar escola. Não. Você vai se comunicar direto com Deus. E quanto mais você der para a igreja, vai ter o resultado. Você vai ter sua escola, você vai ter seu dinheiro, seu empreendimento vai para frente. Então, isso aí passou a ser uma manipulação. Só que como isso se apresentasse, vamos supor, você bota uma igreja e bota no altar uma cédula de $100. É meio chato, né? Então, em vez de fazer essa relação direta para dar alguma sacralidade, eles começaram a buscar símbolos que remetessem a uma religiosidade. Na verdade, é dar religiosidade a uma coisa que não tem nada de caráter dos princípios bíblicos, né? Então, nem do cristianismo primitivo, original, e nem daquilo que são os princípios proféticos do judaísmo. Então, passou-se a vivenciar uma nova religiosidade. E, como o pastor aqui falou, para poder essa relação se estabelecer, criou-se as duas teologias, a teologia da prosperidade, que é essa que eu já falei, e a chamada teologia do domínio. Você está em luta, aquela luta que você trava na sociedade para conseguir um emprego, para conseguir remédio para o seu filho, para conseguir melhorar de saúde, aquela luta que você trava, ela é simbolicamente transportada para a luta de Davi contra Golias. Então, você não é uma luta assim corriqueira, uma besteira. Você vai para a igreja e você está ali diante do templo do rei Salomão e tudo tem uma significação. Então, por exemplo, o rei Davi, ele venceu na guerra e tal contra Golias e outras batalhas, e você também vai vencer. Você, ao se identificar com essa religiosidade, com essa vertente, você também vai ser um vencedor. Por quê? Porque você se aproxima de Davi, você se aproxima. Tanto assim que os símbolos preferidos por esses neopentecostais são símbolos bíblicos, judaicos, mas são os mais conectados à realeza, à monarquia, porque é exatamente o período em que se estabelece a vitória. Sobre o quê? Sobre os outros povos que são secundários, que são preteridos e tudo mais. Então, alguns, só para concluir agora, porque eu acho que a gente pode debater bastante, alguns aspectos que foram apropriados pela direita brasileira, né? Então, por exemplo, Israel tinha a ver com um negócio do que eles chamam de dispensacionalismo. Cristo vai baixar várias ordens, que são as dispensações, né? E a principal delas é que vai se juntar todo mundo contra Israel. Israel vai vencer com a ajuda de Jesus. Aí Cristo vai estabelecer o trono dele em Jerusalém, e com esse trono estabelecido em Jerusalém, ele vai amarrar o Satanás por 1000 anos. Então vocês imaginem que loucura é essa, as pessoas acreditam nisso. E quando houve a Guerra dos 6 Dias, que pela primeira vez os judeus ocuparam Jerusalém, aí disseram, olha aí, está vendo? É a profecia da Bíblia se realizando. Agora Jerusalém é uma só, está na mão dos judeus e tal. Só que o judeu, que ele acha que vai ser o judeu, aquele judeu que vai dominar Israel junto com Jesus, não é o judeu que acredita no Velho Testamento, nas histórias da Bíblia e tal, não. É o judeu evangelizado, é o judeu que assume Cristo como o seu Salvador. Então, na verdade, o judeu é um instrumento
para poder que o crente se torne o outro instrumento. Então, o pastor, ele acaba sendo meio identificado com esse rei Davi, com esse rei Salomão, e aí ele cria uma relação muito próxima, quer dizer, muito submissa. E o pastor, com esse nível de autoridade, ele diz em quem você vai votar. A Igreja Universal, ela estabelece, olha, tal igreja vai indicar fulano, tal igreja vai indicar ciclano. E a bancada evangélica, junto com o crescimento dos neopentecostais, foi crescendo. O dado que ela traz aqui, que é antes dessa última eleição, que ele não traz aqui no livro, já tinha quase 100 deputados federais dessa corrente neopentecostal. A maioria deles da Igreja Universal, e em segundo lugar vinha a Igreja Assembleia de Deus. E depois vai vindo e tal. Aí tem uma última que surgiu mais recentemente, que é para pegar os jovens. Então ela se chama Bola de Neve Church. Tem um nome em inglês, Bola de Neve Church. E o palco é uma prancha de surf, porque é para atrair a juventude e tal. Então, vão criando as coisas e o negócio vai crescendo e tal. Aí o que o pessoal reivindica? Eles não vão para lá. Então você veja, o povo mais pobre, as pessoas mais humildes, acabam votando em deputados que têm a concepção neoliberal. Então o cara chega lá e vota o quê? Vota contra a Previdência. Ele chega lá e vai votar o quê? Vai votar por o que ele chama de um ataque aos direitos trabalhistas. Então, quer dizer, o cara, e ele não precisa prestar conta para a população, porque ele é o pastor, ele é o Deus, ele é a encarnação de Davi, de Salomão. Então, ele não precisa, ele apenas é a encarnação daquilo. Ele basta ser o pastor, ele não importa. Eu tive, só para concluir aqui, quando eu fui lá para Israel, para acompanhar essa palestra que foi anunciada aqui, que eu acompanhei lá e tal, foi muito importante, porque foi durante 3 dias, 30 acadêmicos de 7 países se reuniram para discutir esse assunto do que estava acontecendo no Brasil. Você vê que isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, mas está concentrado no Brasil, e o resultado disso foi a eleição de Bolsonaro. O resultado final foi, o problema nosso agora não é mais não deixar ele se eleger, como é que a gente se livra dele, né? E com todo esse aparato, o neopentecostal chega lá, esses deputados, e o que eles querem conseguir? Concessão de televisão. E agora eles não estão conseguindo somente concessão de televisão, eles estão conseguindo também anúncio para suas televisões. Então, o governo atual declarou abertamente, Bolsonaro, que ia colocar no Supremo Tribunal Federal um juiz terrivelmente evangélico. Não é simplesmente evangélico, tem que ser terrivelmente evangélico. E realmente é terrivelmente, né? A gente está vendo que o negócio é terrível. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. A questão que se coloca é como que as pessoas que têm uma outra visão, que querem outra solução para a sociedade, vão atuar. Nesse livro, viu, Josi, tem uma entrevista com o Boulos lá, que ela é adepta do Boulos, Josi. Ela gosta do Boulos. Aí eu acho que o Boulos tem um negócio que ele está errando. Por quê? A opção partidária vai delatando. Né? Não, mas acho que ela não se acanha disso, não. O Boulos, ele diz que o problema é que a esquerda não ocupou esse espaço do trabalho de base e tudo mais. Eu acho que isso é verdade, mas é uma verdade parcial, porque eu acho que o problema mais de fundo é procurar entender, discutir e ir fundo na discussão dessa questão, do significado do neopentecostalismo, do significado do neoliberalismo. Que tipo de sociedade a gente quer? Porque eu me lembro que no tempo que eu estava atuando no movimento sindical, o sindicato era o lugar que as pessoas iam em vez de ir na igreja. Tinha churrasco no fim de semana, debate salarial, e
isso aí foi abandonado. Essa questão da luta de classes, da luta pelos direitos, de denunciar a entrega do patrimônio nacional, de denunciar o ataque aos direitos do povo, essa que é a questão capaz de mobilizar, porque você vai fazer um trabalho de base em torno de quê? Né? E aí essa talvez, é o que eu estou colocando aqui para discussão, seja a nossa esperança de que desse vácuo, dessa loucura, né, eles que me perdoem a ausência neopentecostal, haja uma solução um pouco mais racional, né? Por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja, inclusive tem gente que vai para a igreja e não concorda com nada disso. Mas ela entrevista uma pessoa aqui, só para concluir, no livro aqui, que ela diz que eu sei que tudo que eles estão falando lá é mentira, mas eu vou ficar em casa o quê? No domingo, vendo Faustão? E antes de abrir as inscrições, queria só falar e agradecer de novo o pastor Jair. O Brian eu não vou agradecer porque ele é da casa. Mas é o seguinte, o papel do observatório um dos papéis do observatório é de criar laços, de criar redes com outras instituições. Isso tem a ver com diálogo interreligioso, tem a ver com outras correntes, tem a ver com entidades de defesa de direitos humanos. Então, o que o senhor propõe de continuidade já está aceita, tá certo? Nós vamos só criar os instrumentos de continuidade. Dito isso, abrimos a palavra ao ilustre público, Charles I. Você vem cá. Inscrições aqui. O pessoal vai ter que ir para lá. Vai ter que falar. Me interessei muito por esse tema que trouxeram do dispensacionalismo. Eu gostaria de alguns elementos para poder identificar, dentro da grande variedade de variedades e versões e linhas, né, dessa igreja pentecostal de terceira geração, aonde eu posso identificar a presença dessa visão de mundo, né? Para poder também acompanhar isso no dia a dia. Obrigado. O senhor quer... Não é melhor Mateus? Mais não está limitado a perguntas, né? Quem quiser fazer uma intervenção, falar do jogo do Corinthians às 7 horas, Claro, se puder fazer isso, acho que eu vou fazer, porque eu sou corintiano. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a colaboração, a contribuição de vocês. Foi muito boa. E eu queria fazer algum comentário, talvez acrescentar algumas coisas para reflexão. Primeiro, em relação à teologia da prosperidade, eu acho que é um aspecto que as esquerdas não percebem, mas que já começou a ser tratado lá na década de 80, que é, alguns teólogos, que é a relação teologia e economia, ou seja, uma reflexão teológica sobre a economia política. E que mostrando, tentar demonstrar isso, tem vários autores, inclusive brasileiros, né, mostrando que o neoliberalismo, o capitalismo nessa fase neoliberal, ele não precisa mais de justificação ou justificativa religiosa, porque o próprio capitalismo, o neoliberalismo, se transformou numa religião. E ele se apresenta como, você pode fazer analogias, né? Eu diria que ele é um Deus, é o Deus mercado, que é onipotente, onipresente, onisciente. E pode ser até usado uma frase, uma expressão que era usada pela Igreja Católica Romana há muitas décadas atrás, é que fora da igreja não há salvação. Ou seja, a mesma coisa, fora do capitalismo não há salvação. Daí nós passamos pelo menos 2 décadas, 3, dominados pelo pensamento único. A
mídia toda a mídia, escrita, televisiva, enfim, toda ela, sempre enfatizando o pensamento único. Nos últimos 2, 3 anos, principalmente depois do ano de 2016, todas as reformas passaram, foram aprovadas como resultado da imposição de uma dominação, do monopólio ideológico das mídias, né? E como baseado nesse pensamento único. Então, aí a gente pode, devido a esse caráter religioso do neoliberalismo, acho que explica, em grande parte, o sucesso que tem tido na dominação ideológica do povo. O Stiglitz, a questão de uma semana ou 2 atrás, eu acho, que foi presidente do Banco Mundial, ele falou: o neoliberalismo fracassou em todos os lugares, no entanto ninguém tem coragem de dizer isso. Ou seja, quer dizer, agora, por que ele fracassa do ponto de vista econômico, social, né? Mas ele tem sucesso porque ele consegue conquistar corações e mentes das pessoas. E aí entra na questão da teologia da prosperidade. É realmente uma versão teológica do neoliberalismo, que penetrou as religiões. E essa teologia neoliberal, ela não é a teologia da prosperidade, ela é expressa dessa forma no meio neopentecostal, mas está presente também no catolicismo. Principalmente você pega as pregações, homilias, ou cânticos também do movimento carismático, de renovação carismática da Igreja Católica, principalmente os mais ligados à canção nova e outros movimentos, é a mesma mensagem, a mesma coisa da relação minha com Deus. Deus me ama, eu sou importante, e se eu não conseguir os milagres que me prometem, a culpa não é do milagreiro, a culpa é minha porque eu não tenho fé suficiente, para poder receber o milagre. Isso, olha, qual é o discurso neoliberal? É nossa, falhou a manual agora. Da meritocracia. É prometido tudo para você, desde que você se esforce, desde que você cumpra todas as regras. Se você fracassar, a culpa não é do sistema, não é sua. Então, eu acho que eu proponho que essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que aprofundar. Outra coisa que, exatamente por causa desse caráter religioso, o neoliberalismo e o neopentecostalismo, não somente nas camadas sociais mais baixas, são carentes de tudo. Mas é impressionante como penetrou também nas camadas mais altas, classe média, média alta, inclusive. Você pega, por exemplo, alguns dos grandes empresários que apoiam o Bolsonaro, são evangélicos. O presidente, o dono das lojas de Riachuelos, deles, e vários outros. Eu não consegui catalogar todos eles, nem me lembro dos nomes. Mas todos eles, ou seja, não é um fenômeno meramente, digamos, sociológico, no sentido, mas é uma mudança cultural muito forte que nós estamos vivendo. E aí, em relação a dizer, como você, por exemplo, dizer que foi eu tenho dúvida, né, se realmente as esquerdas, ou seja, negligenciaram o trabalho de base. Eu acho que houve sim negligência nos últimos anos. Mas é interessante notar que as igrejas neopentecostais cresceram muito exatamente no período de Lula e Dilma, principalmente naquele período em que essa camada mais pobre da sociedade estava sendo amparada por meio de vários programas sociais. No entanto, cresceram. E você encontra esse mesmo crescimento, que não é só um fenômeno brasileiro, em sociedades mais próximas. Por exemplo, o Uruguai, que até 20, 30 anos atrás se orgulhava de ser uma sociedade totalmente laica, onde mais ou menos 60 e tantos % da população não tinha religião, essas igrejas penetraram demais lá no Uruguai. Isso no caso do Uruguai. Mas você viaja para fora do Brasil, para a Europa, você vai ver essas igrejas crescendo. Na Suíça também. Eu trabalhei 5 anos no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, entre 78 e 83. E quando eu voltei lá, fui várias vezes lá, uma
das últimas vezes que eu fui a Genebra, eu me assustei de ver lá um templo da Igreja Universal. Ou seja, é um fenômeno que a gente teria que entender. E realmente eu acho que a religião, qualquer religião, ela só cresce quando ela encontra, quando ela dialoga com aquilo que se poderia chamar de um colega de ciência e religião, que ele fala que o Brasil tem uma matriz religiosa. Qualquer religião que não se enquadrar, não dialogar com essa matriz, não vai prosperar. E isso acontece em várias partes do mundo. E eu acho que o pentecostalismo conseguiu dialogar com algo que estava escondido, que é o conservadorismo moral. E esse nunca foi camuflado, mas o conservadorismo da sociedade brasileira. E nos últimos anos, eu diria até que o fascismo que estava envergonhado, escondido. E hoje brotou. Desculpa, só mais uma coisa, né, em relação ao símbolo. Eu acho que é importante a gente pensar. Você mencionou, você também, né? Os dois mencionaram. Eu acho que eles realmente eles bebem na tradição monárquica do judaísmo e confundem o Israel bíblico com o Estado atual, com o Estado de Israel de hoje. Isso eu acho que é importante a gente pensar. E a questão do milenarismo e do dispensacionalismo tem a ver com o que significa isso. Eles fazem uma leitura equivocada da tradição apocalíptica, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Uma leitura totalmente equivocada, digamos, dos profetas Daniel e Joel e do livro do Apocalipse que está lá no Novo Testamento. Porque a visão apocalíptica... Não, mas aí a gente fala sobre isso. Sim. Eu acho que a questão do Charles que levanta, aí a gente... Não, só para concluir, então. Quer dizer, a visão apocalíptica, né, era o quê? O momento que, no caso dos profetas, o povo de Israel tinha sido escravo da Babilônia. Era um momento de total devastação da terra, e eles se sentiam numa situação sem esperança. E somente a intervenção de Deus é que poderia trazer superação daquela situação. O livro do Apocalipse é escrito também no contexto de perseguição brutal do Império Romano sobre o povo cristão. Então, tanto nos profetas, especialmente Daniel e Joel, mas no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, usa uma linguagem totalmente simbólica para expressar aqueles sentimentos. Eles fazem uma leitura literal e acham que Jesus vai voltar somente quando os judeus reconquistarem Jerusalém. Só que os judeus eu acho que aí nesse caso existe uma manipulação política, geopolítica, na verdade, né, que os judeus não percebem que se essa estratégia divina, entre aspas, for bem sucedida, os judeus vão ser os primeiros, os judeus não cristãos vão ser os primeiros a ser perseguidos. Desculpa, eu vou passar para o pastor Jair. Nós temos mais 2 inscritos e é só anunciar a presença do rabino Alexandre Leone, também integrante do observatório. O Anivaldo já colocou diversas questões muito apropriadas, né? E sobretudo sobre essa questão da religião do capital, com a qual nós não fazemos nenhum esforço no sentido do diálogo. Eu acho que essa é importante. Agora, a análise de uma teologia contemporânea, esta da confissão da fé positiva, que nascida nos Estados Unidos, na década de 60, transportada para o Brasil e recebido o apelido de prosperidade, pessoal, acho que a gente tem que aprofundar esse debate, tem que ir com calma, ou rejeitar a prosperidade por conta de um apelido que recebeu na América Latina. Eu acho que é apressada esse debate. Eu não estou contra, não, só estou querendo dizer que a questão é mais complexa, tanto que esse denominado neopentecostalismo, aqui apelidado neopentecostalismo, foi ressaltado aqui
que não dá para ficar numa abordagem puramente sociológica, entre aspas, porque ela se constitui, por exemplo, na grande catedral de Calvino, em Genebra. Você vai lá hoje, você não tem 20 membros, foi contado uma vez, o Gé contou 20 membros, teu amigo lá do movimento ecumênico, né? Entretanto, o grande teatro de Londres já se transformou, agora na Inglaterra, uma grande igreja universal. Então nós precisamos debater sobre isso, aprofundar, né? Eu acho que o debate é só para resgatar isso. Muito bem. Com relação a essa visão do assim denominado dispensacionalismo, Charles, trata-se de uma visão da literatura apocalíptica, não é? Que do gênero apocalíptico é extremamente bonito, é importante. Eu acho que merece a gente aprofundar isso, tá? Porque a visão da teologia dos profetas aqui mencionada, não é? O mesmo da teologia judaica, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco, tá? Essa visão, eu acho que caricatural, dizer de que o milenarismo bíblico que está expresso no Apocalipse, literalmente, né? Você pode fazer uma leitura, vamos dizer assim, fundamentalista, como disse o Onivaldo, como se pode fazer uma leitura interpretativa, hermenêutica, né? O Apocalipse literalmente fala assim, que Jesus Cristo voltaria, não é? À Terra, e ele vai inaugurar um período de 1000 anos de paz, em que o Satanás seria amarrado, tá? Mas que isso ainda vai acontecer. A gente chama esse pessoal de pré-milenaristas. É uma posição deles, né? Que alguns têm essa posição interpretativa, hermenêutica do Apocalipse. Existem outros que são pós-milenaristas, tem outra leitura interpretativa, teológica, difícil de fazer, mas que é importante a gente passar, porque nós, no meio cristão, temos que nos ajudar nós mesmos nesse debate. Então, eu acho muito útil dizer que esse dispensacionalismo de leitura assim, milenarista ou pré-milenarista, hoje é uma corrente de interpretação teológica baseada em literatura apocalíptica, tanto no Apocalipse como nos escritos apocalípticos que estão no Primeiro Testamento, né? No caso da Bíblia. Então, uma leitura que a gente pode discutir, meio equivocada. Por exemplo, na cabeça de Mike Pence, o vice-presidente americano, né? E aquela The Family, aqueles evangélicos que ficam buzinando desde o Bush até hoje, são eles que orientam ao presidente: olha, o senhor faça isso, porque Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai voltar exatamente geograficamente na cidade de Jerusalém. Ele vai instalar o trono dele lá. É importante transferir a embaixada para lá. Estou com uma visão milenarista de uma leitura fundamentalista, interpretativa da Bíblia, que é assim, tá? Eu não sou dessa linha, né? Nós precisamos conversar. O cara pode estar equivocado. Jesus Cristo voltaria sim, e geograficamente na cidade de Jerusalém. Esta é uma cidade importante. Então ele vai instalar o seu trono ali. O diabo será amarrado e reinará um período de paz por 1000 anos, né? Agora, isso depende da vontade de Jesus Cristo. Só que o missionário Mike Pence e os seus compatriotas acham que precisa um engajamento, não é, de antecipar essa vinda. Então o que ele pensa? Vamos já transferir a embaixada para lá. Agora, o Apocalipse fala que antes da chegada de Jesus, antes dele voltar a instalar o seu trono aqui fisicamente, na linguagem apocalíptica diz o seguinte, que será precedido daquilo que se convencionou de apelidar de Armagedon. Então, qual é a ideia? Mas o Armagedon é rápido, né? É um período abreviado, é rápido. Então vamos fazer o seguinte: vamos provocar uma guerra, não é? Você cria um inferno astral ali
em torno de Jerusalém, precipita esse bendito Armagedon, e aí Jesus Cristo volta, sabe? Porque a paz se instala pela guerra. Note que há aí compreensões políticas que interferem aí, estratégicas de como trabalhar essa questão da guerra e da paz. Não é uma questão puramente teológica. Então, mas tem gente que acredita nisso. E não é pouca gente, são 28 milhões de seguidores desse grupo de family que hoje buzina no ouvido do Trump noite e dia. O Deep State americano orienta ele como fazer com a guerra. Mas ele vai lá dar as suas interpretações e vai embora. Quem fica o dia inteiro lá é o Mike. É ele que fica o dia inteiro buzinando. E ele está falando, falava para o Bush, está falando para o Trump. Escuta, tem 28 milhões de seguidores nossos dessa leitura apocalíptica nossa. Vai por aí porque é melhor para você. E ele embarca porque tem resultados eleitorais. É isso. E eu mesmo aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro também. Agora já chegou os pastores do Trump, chegaram, não é? Em julho do ano passado. Chegaram aqui. Bom, a gente aprofunda isso. Mas para você ver que essa leitura dispensacionalista, pré-milenarista, não é? Ela está presente, mas não é só no meio evangélico, tá? Então você tem ufólogos, testemunhas de Jeová, tem muita gente que tem essa concepção pré alguma coisa que vai acontecer no futuro. E é uma discussão mais ampla. A Lúcia. Da proporção que eu vou contar. Você está lá no Trump, enfim. Eu trabalhei no Arquivo Histórico Judaico num período que eles estavam construindo o templo no Brás, né? E aí, assim, eu fiquei bastante impactada porque eu acompanhei os 2 anos de pesquisa, um grupo de pessoas que foi pesquisar, e depois eu fui no dia da abertura, e depois fui fazer uma visita, porque eles têm uma tenda beduína, ele tem o Mishkan lá, como fala em português? O Santos. É o lugar onde entrava o Cohen Gadol, lá eles têm lá uma réplica. Então, assim, na verdade, a gente tem, quando a gente fala desses neopentecostais, a gente falta olhar isso com muita seriedade, porque por trás disso tem muito estudo, tem muito empenho, eles não estão brincando, né? Então, assim, eu lembro a equipe de pessoas que foram pesquisar durante esses 2 anos. Uma outra coisa que me impactou quando eu fui na abertura do templo, foi um lugar que eles colocaram para a comunidade judaica. Eu, assim, do ponto de vista político, eu não sei se em outros campos eu sou alguma coisa, mas do ponto de vista político eu não sou absolutamente ninguém. E eles me colocaram sentado do lado da Dilma, do lado do governador. Eles deram um lugar de destaque para a comunidade judaica, para todos os líderes da comunidade judaica. Como se assim, hoje em dia a comunidade, pelo menos esclarecida, já abandonou essa história de povo escolhido. Não é uma perspectiva que a gente trabalha com ela mais, né? Não é, enfim, é uma coisa que talvez os ortodoxos trabalham. A comunidade dita esclarecida, liberal, não trabalha com essa questão ou trabalha de uma outra forma. Eu vi ali, do ponto de vista geográfico, o lugar que eles deram para a comunidade judaica, eles estão trabalhando com essas perspectivas de povo escolhido, ou como ferramenta, né, como você explicou. Né? Aí, uma outra coisa que na abertura eu fiquei impactada, o Edir Macedo fez todo um discurso desqualificando a psicologia e dizendo que a psicologia não funciona, não sei o que funciona é frequentar a igreja. E ele pediu para as pessoas, assim, no andar onde tinha o culto, são 10 mil pessoas sentadas, né? Aí tinha um monte de gente em pé. Ele pediu que levantassem todos os pastores e frequentadores que eram ex-viciados ou com problemas psiquiátricos, que foram lá, que foram salvos pela igreja. Mais da metade das pessoas levantaram. Então eu achei assim, é uma penetração dentro de algumas áreas que eu acho que o serviço público realmente está faltando, né? E, enfim, aí vocês falaram dos profetas e tal. Tem a teologia da libertação também, que eu acabei de fazer um texto sobre a teologia da libertação judaica baseada no texto dos profetas. É um rabino argentino, Marshall Meyer, que ele faz essa proposta da teologia da libertação, porque os profetas
profetas, eles eram revolucionários também. Eles eram pessoas que conseguiam ameaçar, assim, eles criticavam o status quo, eles não eram acomodados, né? Eles estavam ali para mostrar realmente as questões, as injustiças dos poderosos. Então, assim, os profetas, eles são uma ferramenta para a esquerda, e para a esquerda judaica refletir sobre o momento presente. É isso, eu não sei se eu fiz pergunta, mas Não, foi isso. ótimo. Só para colocar aqui umas contradições, né? Veja só, existe uma visão crítica dentro da religião cristã ao que se chamou, ao que se convencionou chamar o sionismo neopentecostal, ou o sionismo cristão, que na verdade não é cristão porque não pega toda a cristandade. Então, no final do debate lá em Haifa, né, o professor Preston, né? Que é um dos especialistas, inclusive ele fez estudos no Brasil e nos Estados Unidos, ele terminou o debate perguntando assim: e como ficam os palestinos cristãos? Né? Então, se você prega uma religiosidade e que determina que a finalidade da realização desse judaísmo e tal, o judaísmo messiânico, o retorno do judaísmo, todo Israel virá sob o domínio judaico, ou seja, anulando os palestinos. Mas qual é o paradoxo? É que lá é o berço do cristianismo. Então, o que os palestinos cristãos acham disso? Então, eu vou ler rapidamente aqui para a gente ver onde é que eles colocaram a contradição. Talvez essa discussão fique um pouco mais clara. Então, nessa época, isso foi em 2006, quando começou a crescer essa avalanche aí, os cristãos das igrejas ortodoxa síria, latina, episcopal e luterana de Jerusalém, luterana, reparem que é uma das vertentes evangélicas, escreveram o seguinte: o programa sionista cristão fornece uma visão de mundo na qual a palavra de Deus é identificada com a ideologia do império, do colonialismo e do militarismo. Em sua forma extrema, coloca ênfase nos eventos apocalípticos que levariam ao fim da história, ao invés da vida no amor e na justiça de Cristo. Ao invés de condenar o mundo à danação do Armagedon, chamamos a todos a se libertarem das ideologias do militarismo e da ocupação da Palestina para buscarem a redenção das nações. Chamamos a todos os cristãos e igrejas em todos os continentes a rezarem pelos povos palestinos e israelenses, ambos sofredores como vítimas da ocupação e do militarismo. Tais ações discriminadoras estão tornando a Palestina em um conjunto de guetos empobrecidos, cercados por assentamentos israelenses exclusivos. E no final, por isso afirmamos que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus, o que faz a todos chamados a honrar a dignidade de todo ser humano e o respeito a seus direitos inalienáveis. Afirmamos que israelenses e palestinos são capazes de viver juntos em paz, justiça e segurança. Chamamos todas as pessoas a rejeitarem, vejam bem, rejeitarem a visão de mundo estreita do sionismo cristão e outras ideologias que privilegiam um povo às expensas do outro. Ou seja, se você for olhar essa declaração, ela está muito mais próxima da realidade, do que está acontecendo na Terra, do que essa manipulação, certo? O pastor me perdoe se... essa manipulação da visão apocalíptica como forma de atender a determinados interesses. Como você, aliás, começou a colocar, eram os conselheiros de Bush e agora são os conselheiros de Trump
que são os caras que mais profundamente entraram nessa linha. E com isso, só para terminar o raciocínio, o Trump, há pouco tempo atrás, ele falou o seguinte: quem não votar em mim não é judeu de verdade, porque quem apoia Israel do jeito como tem que ser, sou eu. Então começou a criar, a partir do estabelecimento israelense, uma espécie de antissemitismo interno. O judeu que critica Israel, que não tem uma visão acrítica de Israel, não é judeu de verdade. Eu esqueci teu nome, desculpe. Então, eu queria colocar algo que eu acho que faltou nas falas, que é o porquê os judeus. Porque essa imagem acoplada a nós e que imagem que é essa que eles buscam. Então, em uma cultura rica que é o cristianismo no Brasil, que tem uma teologia própria, que tem festas e comemorações regionais, populares, de muita expressividade, o porquê eles buscam essas referências judaicas algo maior ou algo central. Isso que vocês chamam de neoliberalismo e que eu chamo de pós-modernidade. E já propondo uma resposta, eu acho que trabalha com uma ideia racial de judeu, não com a nossa ideia que a gente trabalha aqui dentro, mas com uma ideia de um judeu racial, de uma raça que antes era vista como uma raça inferior, durante a primeira metade do século XX, e com uma inversão do papel social do judeu, passa a ser vista uma raça eleita, ou uma raça superior, e que acho que culmina muito nesse ponto que foi mencionado aqui, a 67, com a vitória e como o judeu passa a ser visto como uma figura de um herói. E é a partir desse ponto como essa imagem do judeu, principalmente aqui no Brasil, nesse momento onde esse regionalismo cristão se desfaz, existe uma busca pós-moderna de signo e significante do que é realmente esse contato com o divino, se busca em formas totalmente ancestrais do que é o judaísmo. O que é um judaísmo sacerdotal, um judaísmo templário, um judaísmo não rabínico, que é o que a gente vive. E tem uma cena final que eu cito no artigo que eu escrevi, que é algo que também Israel busca. Então a extrema-direita israelense, por mais que não tenha... Eu já ouvi uma vez um ortodoxo moderno, muito sionista, falar: não, esse pessoal, eles não são nossos amigos, não tem nada a ver com a gente, mas já que eles estão nos apoiando, eles são parceiros convenientes. E como isso é uma cegueira, eu acho. É uma cegueira e uma inversão dos nossos valores construídos ao longo de todo o exílio, de toda a diáspora, de todo o judaísmo rabínico, em prol de um judaísmo sacerdotal. E que os extremos sionistas, direitistas, veem, e eu acho que eu cito essa imagem final, que é o sumo sacerdote, uma montagem que eu vi lá em Jerusalém, do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, abençoando soldados do exército israelense. Então, como nessa montagem totalmente desconexa, existe essa inversão e essa intenção pós-moderna de juntar significados desconexos. Ricardo. Fazer uma pergunta mais macro, assim, também porque não sou um grande conhecedor do tema. Mas a impressão que eu tenho é que, digamos, essas igrejas neopentecostais, a região do mundo que elas mais cresceram foi na América Latina. Embora haja, como você disse, abriram igreja na Suíça, em Londres, mas eu tenho a impressão que onde ela mais cresceu foi justamente na região onde a desigualdade social é maior, né? E nos Estados Unidos, que você mencionou também, a desigualdade social também é grande e foi um dos motivos da própria eleição do Trump, né?
Então, acho que muito disso está relacionado à questão da desigualdade social. Em países mais ricos, por mais que você tenha uma ou outra igreja, mas esse tipo de proposta se desenvolve menos. Essa é a impressão que eu tenho, eu gostaria que vocês comentassem. Então, esse jovem que falou primeiro, antes do Ricardo, é o Gabriel. Obrigado, Gabriel. A gente aprende, né? Estou aprendendo. De você dizer, trabalhar o judaísmo como... sobretudo, é isso que você fala aqui, do judaísmo rabínico versus judaísmo sacerdotal. São categorias assim que eu preciso aprender, eu preciso ouvir isso, né? Eu acho esse debate ótimo, né? Que você está trazendo. E aí você vai, mas por que os judeus? E quer recuperar coisas do judaísmo ancestral, não é? É simples, existe a centralidade da Bíblia. Então é uma religião que tem na questão do livro, muito importante. Todas as religiões de livro, assim como tem a Torá e os escritos, são importantes no judaísmo. Mas enquanto religião, o cristianismo é uma religião, sobretudo o protestantismo. Então uma característica do protestantismo é ter centralidade na Bíblia, né? Desde Martinho Lutero e depois o pentecostalismo mais ainda, ele é quase que uma bibliolatria, ele idolatra a Bíblia. A Bíblia é central na cultura, nos signos, toda a simbologia é central. E lá é Antigo Testamento. Mas a Bíblia não é uma. Pois é, tem até uma igreja chamada Avivamento Bíblico, nasceu do metodismo, você lembra disso? Uma idolatria da Bíblia, quase que uma coisa assim, né? É a Bíblia, a centralidade da Bíblia. Então, para construir a cultura cristã, a escola cristã e todos os signos do cristianismo, acaba no meio protestante, sobretudo no campo evangélico, essa incidência muito grande da Bíblia, né? Agora, nesse meio, até aí tudo bem, não tem problema ter a centralidade da Bíblia. O que eu acho que é importante o debate por que resgatar essa visão do que você chama aí, né, de coisa sacerdotal, monárquica, da tradição, né? Por que a ênfase nessa tradição e não na outra? Por essa falta de equilíbrio, né? Acho que isso aí para nós é mais importante. Agora, a centralidade. E o segundo ponto que o Ricardo trouxe, que é a impressão de que a religião neopentecostal ela cresce onde a desigualdade social é grande, né? E nos países, sobretudo do antigamente chamado terceiro mundo, né, que se desenvolve mais, e você mencionou isso daí, quase que dizendo que é um fenômeno vamos dizer, das camadas de baixa renda ou de alta privacidade econômica, é onde prolifera esse tipo de religião, né? E que esse fenômeno religioso seria mais apropriado, seria mais ligado a lugares onde a desigualdade social está premente, sobretudo nos estratos mais vulneráveis, vamos dizer assim, de alta privação econômica, vou chamar aqui, né? Essa visão, não eu acho que ela é correta, eu acho que é assim mesmo, ela nasce assim, mas ela há um desenvolvimento, como o Anivaldo Padilha trouxe aqui, de que esse fenômeno, assim chamado pentecostal, neopentecostal, seja lá o que for, ele se torna agora um fenômeno, algo que a gente precisa, porque ele de repente alcança os países ricos também. O Edir Macedo, como o Teatro de Londres, transforma numa e mesquitas, igrejas católicas, não é? Daqui a pouco a igreja de São Miguel, por exemplo, na Inglaterra, tem 1.200 anos, daqui a pouco ela vai ser comprada, né? Por uma igreja e transformar. Então, está assim, nos países ricos começa a se desenvolver isso e a crescer isso. É um fenômeno. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso, né? Que todas as camadas, ela está crescendo e se ampliando. Eu acho que é um dado para a gente pesquisar. Agora, o reverendo Jair pediu para sair, tem um compromisso familiar. Queria mais uma vez agradecer
em nome do Observatório, e é o primeiro de muitos. Nós temos 2 pessoas inscritas, mais algum candidato ou candidata, 3 pessoas inscritas. Lia, 4 pessoas inscritas. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta de sua saída. Dá tempo? Sim. Esperando se guardar na igreja da Vila Maria. Aonde você vai? Vila Maria. Qual o caminho que, assim, qual o caminho seria mais assim apropriado para reverter esse quadro, desse fenômeno? E que a gente poderia fazer em relação a isso? Que a população que acha errado esses preceitos podem fazer para poder reverter esse quadro, esse fenômeno que está crescendo aí até mundialmente. Há um caminho. Esse alinhamento que eu acho que é mais preocupante, né? Ideológico, não é? Esse alinhamento dos, assim chamado neopentecostais, não é? Com uma extrema direita que foi muito criticada aqui. Eu não sei se isso no meio. Às vezes eu fico preocupado com esse debate sobre ideologia. Mas eu acredito que quando vai na Bíblia e resgata essa coisa do rei, sou filho do rei, eu acho que essa ressignificação de símbolos, ela é uma leitura ideológica, ela obedece uma ideologia, né? A ideologia. Agora, a luta ideológica, a luta política, eu não domino, mas eu não estudei teoria política, mas eu acho que depende da correlação de forças. Eu não sei como fazer. Eu acho que a gente tinha que se unir. Resgatando a tradição profética. Eu acho que a maneira de se contrapor é isso aí. Vamos resolver. Tem a lei e os profetas. A lei e os profetas se resume nisso, disse Jesus. Eles não são judeus, né? É outro ponto de vista. Vamos deixar o pastor Jair. Lia, muito obrigado. Eu vou aproveitar esse finalzinho de despedida do Jair. Primeiro, dizer que para mim foi muito importante estar aqui num lugar judaico, onde eu me sinto parte, e com vocês, onde eu milito no dia a dia, e que é um caminho, para mim, é um caminho talvez de explicar que tipo de alinhamento vamos precisar fazer. Eu acho, o que eu queria dizer é que a Lúcia, ela ressaltou pontos que eu acho muito pertinentes. Primeiro, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Eu sou casada com um nordestino, cuja família de origem é católica, e que todos estão mudando para o campo evangélico. Das mais diferentes matizes e muitos para o neopentecostalismo. Então, a falta de Estado, a presença do Estado, isso é um pouco pequeno. E, por outro lado, o Brian falou que o Boulos disse que a gente faltou no trabalho de base. A gente tem que pensar um pouco nisso. Talvez a gente não entenda que tipo de trabalho de base é que precisa ser feito e não foi feito. E eu também não tenho as respostas, mas muitas vezes eu levo ao próprio observatório a questão de estarmos mais presentes nas lutas cotidianas. Mas eu estou vendo que não é só um fenômeno do observatório judaico, é um fenômeno de todos os grupos. Eles querem trazer para si. Então, acho que aprofundar essa questão, como o Jaime já disse, em nome do observatório, ampliando esse debate com evangélicos, ampliando com a população e com a questão dos direitos sociais, é uma luz que pode apontar no final do túnel. Porque a gente vem fazendo resistências, mas essas resistências, de alguma forma, Leone, independente de ser no Ibirapuera ou amanhã na Paulista, elas são limitadas por mais gente que tenha, porque nós não estamos tendo a comunicação necessária, nós nem sabemos qual é a comunicação necessária.
Acho que a Lúcia traz um alerta muito forte. Eles não estão brincando. E eu acho que a gente tem que percorrer no caminho do observatório esse caminho de poder se atrelar às lutas sociais, às lutas políticas e poder trazer essa discussão, que o teu nome é? Gabriel. Quer dizer, esse é um fenômeno, o judaísmo ser trazido dessa forma não é o acaso. Não é por causa dos judeus também, seria muita onipotência, mas que é um fenômeno que vai nos abater, mais cedo ou mais tarde. Boa tarde, pessoal. Serei breve, é só uma afirmativa, né? No tempo que eu convivo com o cristão evangélico, eu estive no Mackenzie há pouco tempo atrás, um pregador norte-americano esteve lá conosco, né? Ele falou dessa forma: tudo isso que se passa, que vocês têm ouvido pelo meio do povo neopentecostal que tem pego essa teologia, eu vou dizer a minha linguagem popular, né? É lixo, tá? É lixo. Tudo que é lixo, ele falou assim, não foi John Piper, tudo que é lixo dos Estados Unidos, evangelicamente falando, vem pra cá. É isso, tá bom, gente? É lixo. Não estou entrando em questão da universidade. É lixo. Tudo que é lixo que funciona, vem pra cá. Universal e outras coisas mais que estou ciente. E outra coisa, gente, essa questão de Bolsonaro e tudo mais, com as igrejas, que eu sei em caso, né, gente? Estou envolvido há 40 e poucos anos no meio cristão evangélico. Não é nada de patriotismo, é grana, din-din, dinheiro, tá bom? Eu sei de caso, irmão. Ó, você quer fazer parte? Eu vou lhe dar tanto. Eu minto, como o caso de Marcos Feliciano e outras pessoas, eles mentem abestamente por grana. Dólar lá no colo desse povo. Gente, eu sei disso. Eu não quero entrar em detalhes, tá? Então, não se iludam. Por detrás disso tudo que está se passando é uma doutrina lixo. E está dando certo, entre aspas, né? Para eles, né? Não para nós, que estamos sinceros com Deus. E essa questão de dinheiro. Vocês sabem o quanto a Rede Record, por mentir, né? Estou dando o nome, mentir mesmo, ela teve suas propagandas governamentais aumentadas, né? Por quê? Você mente? Mente, tá bom, está aqui, ó. Vai aumentar em 60% as entradas de propagandas governamentais. Legal, eu minto. E isso que tem acontecido, gente. É lixo com mentira. Eu sou o último inscrito, depois o Brian vai fazer as considerações finais dele. Tem um clássico de Sholem Aleichem, em que um leiteiro, está andando e diz assim, conversando com Deus, o violinista no telhado é o clássico, ele diz assim: Deus, eu sei que nós somos o povo escolhido, ponto. Dava para escolher outro de vez em quando? Então, por que eu estou citando isso? Porque há uma armadilha na nossa frente e que me assusta muito. A armadilha é o seguinte: eu não sou do mundo da religião, eu sou do mundo da política. E no mundo da política é muito simples. A aliança de Bolsonaro e outras forças com Israel é a forma mais próxima de chegar aos Estados Unidos. Isso começa com Trump. No momento que o governo fundamentalista do Sudão faz um acordo com Israel, é porque quer benesses dos Estados Unidos. Então, essa é a ligação. É a ligação. Há uma internacional de extrema-direita em que o Netanyahu não vê problema nenhum em apoiar o governo da Hungria, que é francamente antissemita. E daí? Ele é pró-Israel. E aí tem uma coisa que eu não sei quem foi que citou aqui, que é muito importante, que é a confusão entre Israel e os judeus. Ele pode ser antissemita desde que seja pró-Israel. Isso se verifica aqui e é a grande armadilha que a gente tem à frente. Ontem eu ouvi de um prócer da comunidade judaica, de uma pessoa esclarecida, dizer o seguinte: esse governo é maluco, esses caras são fascistas, mas nunca ninguém foi tão a favor de Israel como ele. O a favor de Israel é ser, alguém falou aqui, é ser a favor de uma política colonialista, da destruição
rejeição da possibilidade de 2 estados de Israel e ser a favor da política de diktat dos judeus sobre o conjunto da sociedade, de desconhecer que existe uma minoria de 20% de árabes em Israel e 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. Então, esse é o alerta, eu acho que é muito, muito perigoso. Do ponto de vista da comunidade judaica, essa eleição foi uma aberração. Nós somos talvez 100 mil pessoas aqui. Nós fomos colocados no centro da disputa política. Israel é um país de 8,5 milhões de habitantes. Nós somos 100 mil e nós fomos o centro da disputa política. Isto é uma aberração. Isto não é bom para a gente. Isto é ruim para a gente. E eu acho que a gente tem o nascimento do observatório foi um pouco temendo a reação que vai acontecer. Começou a acontecer. Nós somos de esquerda. Dentro da esquerda, o antissemitismo começa a avançar. É visível isso. Porque são eles, os judeus que tiveram com o Bolsonaro. Os judeus que estão acabando com os palestinos. Isto é um poço envenenado. A gente não pode cair nessa armadilha. Bom, para fazer essas considerações finais, eu peguei 3 pontos aqui que para continuar a gente a pensar e refletir. Primeiramente, eu queria dizer que está aqui o Dani Dweck, que tem muita ligação com o Instituto Brasil e Israel, dizer que eu fiquei muito honrado e muito feliz de participar do debate lá em Israel, em Haifa, sobre essa questão que a gente está discutindo aqui. Eu fiquei pensando o que tinha de importante nesse acontecimento. Eu acho que o mais importante nesse acontecimento foi exatamente esse debate ter acontecido na 3ª maior cidade de Israel, dentro de Israel. Lá dentro, pessoas que vieram do mundo inteiro para debater isso. É evidente que com essa conversa aqui, nós não vamos esgotar essa discussão. Lá, inclusive, a proposta lá era abrir a discussão, né? E eu acho que isso foi uma conquista importante, e uma conquista importante de uma organização dos brasileiros, quer dizer, o pessoal do Instituto Brasil-Israel, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, propôs e levou esse debate lá para dentro, que é um debate que pega o mundo inteiro, mas que está acontecendo em nossa casa, porque foi aqui que o apoio dessa massa legada ao neopentecostalismo ajudou a eleger um governo que a gente sabe o que é um governo de tendência fascista e que coloca em risco todas as pessoas que não são. Daqui a pouco é o seguinte: quem não for neopentecostal é o inimigo, é a ideologia do domínio, é o cara possuído pelo Satanás. Já estão destruindo templos de Umbanda. Já lá em Recife, um grupo de estudantes fez saudação nazista na sala de aula. Então, essa ojeriza, a diversidade está se verificando e ela tem esse ponto de partida. Então, por exemplo, 2 coisas só, tentando entrar um pouco no que o Gabriel levantou. A primeira coisa é o seguinte: essa questão, um dos aspectos que eu vejo como assim de cunho direitista, fascista, é a transferência. Então, quando você bota uma ideologia de que um determinado pastor de cunho religioso, ele tem poderes para poder curar, para poder fazer você próspero, para dizer a última palavra sobre o que é certo, o que é errado na sua vida, isso foi transferido para a concepção daquilo. Não é à toa que quando se referiam ao Bolsonaro, se referiam como mito. Então, essa criação do mito, é claro, guardadas as devidas proporções, ela remete à ideia do Führer, né? O líder, é o cara que é o cara possuído da visão, da mística da verdade. Não é mais nem o cara que conhece a verdade, mas a mística da verdade.
E aí, isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, quando eu estava vindo para cá, só para mostrar como que isso está se dando na prática. Toda hora a gente se depara com isso. Eu estou trazendo mais um exemplo. Acabou de ser assinado, a Folha anunciou, um convênio com apoio do governo brasileiro, uma universidade brasileira e a universidade chamada Florida Christian University. Esse pessoal, ele se propõe ao quê? A formar, olha só, uma universidade americana, formar homens de negócios, empreendedores e pastores. Ou seja, aquilo que você falou, é a concepção americana e financiada pelo governo brasileiro. Aliás, com relação ao financiamento, uma das explicações para o crescimento desse neopentecostalismo é o dinheiro que foi colocado na TV Record. Eles estão um ciclo vicioso, não um ciclo vicioso. Qual a universidade brasileira? Unifuturo, uma coisa dessa. É uma universidade lá da É a Paraíba. distância, é a distância. Na Paraíba? Aí e os caras já têm processo. Está no jornal, Então, como eu estava dizendo, isso aí é a forma de trazer, de financiar esse crescimento, não acontece à toa. Ou seja, ele financia a mídia, financia agora universidades, financia igrejas, estão querendo tirar imposto de renda, qualquer imposto de pastor, de igreja, e com isso eles crescem. E aí, ao crescer, eles têm esse projeto de poder, eles vão pegando mais dinheiro. Então, não precisa dinheiro para hospital, não precisa dinheiro para escola, vai tudo para a igreja. E a igreja vai resolver isso, porque Deus, o cara tem o poder de Deus. Então, só para concluir com uma piada que aconteceu, não é uma piada, é uma historinha. Eu fui na igreja batista pedir apoio para ir para lá, para Israel, que eu pedi apoio para todo mundo. Aí eu cheguei lá, fui conversar com o cara me botou um religioso para conversar. E eu expliquei esse negócio do conflito, por que ia ter essa discussão lá e tudo mais. Aí ele falou, eu tenho uma opinião. Eu disse, qual é a sua opinião? Ele disse, eu acho que só vai se resolver o conflito quando Jesus baixar lá em Jerusalém. Aí eu disse, bom, primeiro, isso não é uma opinião, isso aí é uma fé, uma crença que você tem. E segundo, já que é assim, a gente não precisa se preocupar com mais nada, está tudo resolvido, né? E finalmente, sobre a questão dos Estados Unidos, essa religiosidade, essa vertente neopentecostal, ela pode ter crescido aceleradamente aqui, mas ela teve essas raízes americanas, cuja base é o quê? É o individualismo. Quer dizer, o ápice, o epicentro do neoliberalismo é o individualismo. Quando você fala de mercado, o mercado resolve a sua relação individual, sua capacidade individual de se colocar no mercado. Não existe mais uma preocupação da sociedade de elevar os mais pobres, elevar os mais humildes, de avançar a sociedade coletivamente com todo mundo. Isso desapareceu. Aí, o individualismo é o que prevalece. E aí o que acontece? Como esse individualismo funciona na igreja neopentecostal? Você, enquanto indivíduo, se relaciona bem com Deus e recebe o retorno que Deus vai lhe dar. Se você não soube se relacionar bem, aí o problema é seu e aí você não vai ter esse retorno. Então, é com base nesse individualismo e fazendo com que ele cresça é que funciona esse tipo de religiosidade. E só respondendo a Lia para concluir, é o seguinte, como que a gente vai, e a Helena também levantou isso, como que a gente vai combater isso? Eu acho que a gente vai combater do jeito como a gente está fazendo e ampliando essa discussão. Ou seja, a forma de combater uma coisa que é baseada na ignorância, na falta de racionalidade, é distribuindo, é desenvolvendo racionalidade, é discutindo, é elevando a consciência das pessoas. E eu acho que esse é o papel do Estado, que eu acredito que um pouco o pessoal, quando esteve no poder, o pessoal
da esquerda e tal, faltou. Era só ver nos finais de ano, nas festas de rua, qual era a banda de música que ia tocar na Paulista, calypso e coisas desse gênero. Então, não se tentou combater com consciência, com aprofundamento das visões de mundo, essa visão de mundo rasteira, simplista e imediatista.